Olá, eu sou Thaís Medeiros, mãe, professora, e no vídeo de hoje eu vou deixar algumas dicas de como lidar com a birra, com a teimosia das crianças. Nós, mães e pais, somos desafiados por eles o tempo inteiro. Eles querem fazer aquilo que eles querem. Então, como lidar em momentos como esses? No vídeo anterior, eu falei sobre a birra. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Clica, vai lá, assiste. Nós conversamos sobre a birra, o que é a birra. É importante nós compreendermos o que a criança está sentindo no momento da birra, para então nós podermos intervir e colocar essas dicas que eu vou deixar aqui hoje em prática. E a dica número 1 que eu quero deixar aqui é: observe a criança para entender em quais situações que a birra aparece. Então essa dica é mais para as mães dos bebês, dos pequenininhos, até 2, 3 aninhos. A criança ela ainda não entende aquilo que ela está sentindo. E a birra não é para desafiar o adulto ainda, quando a criança é muito pequena. Alguma necessidade talvez faça com que essa birra surja. Ela simplesmente pode estar cansada em um passeio, ela pode estar com sono, fome. Então a rotina, desde a criança muito pequena, desde o bebê, é importante. Então conheça a sua criança, saiba as necessidades dela, observe em qual momento ela fica chateada, ela fica brava, ela fica nervosa e procure evitar essas situações. Com isso, as situações da birra vai diminuir bastante, tá bom? Geralmente pode estar relacionada ao sono, sim, sono, fome. Então observe sua criança para saber o momento em que essa birra aparece. A dica número 2, eu acredito que seja mais importante, principalmente para as crianças maiores. Nós precisamos educar para responsabilidade. Então, para que a criança chegue no alcance da responsabilidade, é necessário que ela entenda regras, combinados. É preciso que ela entenda realmente o que é necessário para que ela faça. Simples assim. Não é só você dar uma bronca, você colocar de castigo, você querer que a criança faça aquilo que você quer, se ela não sabe o que deve ser feito. Então, regras, combinados, rotina. Quando a criança sabe o que ela precisa, ela, por mais que seja difícil, você como adulto, como mãe, você vai cobrar, você vai ajudar essa criança a cumprir os seus deveres, as suas obrigações dentro de casa, e assim você educa para a responsabilidade. A dica número 3 é a seguinte: não minta para o seu filho. Não prometa algo que você não vai cumprir. Muito cuidado com as recompensas que você promete ao seu filho. Se você disse para ele, se você fizer isso, vai acontecer isso, faça. Porque assim você será exemplo para que seu filho cumpra aquelas obrigações que ele deve, e aí ele merece sim a recompensa que você prometeu. A dica número 4 é incrível. Dá muito certo. Eu faço aqui em casa, já vi amigas que fizeram e que deu certo. Enfim, a dica é a técnica da contagem regressiva. Por exemplo, se o seu filho ele sempre apresenta birra no momento em que ele está brincando e ele precisa interromper aquela brincadeira para fazer algo, tomar um banho, ou de repente está brincando no parquinho, é hora de ir embora. Esse momento de dizer para a criança: pronto, terminou, vamos embora, ou você agora vai tomar banho, agora é hora de comer, muitas crianças apresentam birra nesse momento. E aí vem a técnica da contagem regressiva. Você vai dizendo para essa criança que o tempo está se esgotando. Olha, filho, você tem mais 10 minutos. Olha, meu filho, você tem mais 5 minutos. Olha, daqui a pouquinho eu vou te chamar para sair, tá quase no horário. Você tem mais tantos minutinhos para assistir TV. Ou seja, aquilo que a criança está fazendo, você vai avisando que ela vai precisar interromper essa atividade para fazer algo que talvez ela não goste, que seja uma obrigação, que para ela não é importante. A dica número 5 talvez seja a mais difícil, que é manter a calma no momento da birra. Principalmente quando você está fora de casa. Dentro de casa é muito mais fácil, mas quando você está no supermercado, no shopping, na rua, e a criança se joga no chão, começa a gritar, mantenha a calma. Essa é a dica. E para manter a calma, você precisa compreender tudo aquilo que eu falei no vídeo da semana passada. Por isso, eu te peço, assista. Se nós adultos não temos consciência do que é a birra, do que a criança está sentindo nesse momento, nós não conseguiremos lidar com essa situação. Muitas vezes nós reagimos com a birra preocupados com o que estão pensando de nós, da nossa criança, e não pensando como uma forma de educar o nosso filho, aproveitar esse momento da birra para educar, para que isso não volte a acontecer, para que a criança evolua, amadureça e entenda que esse não é um comportamento adequado.
Então, lembrando, você acolher esse momento de birra, lidar com esse momento como um momento educativo, não é você aceitar a birra. É você aproveitar esse momento para que o seu filho entenda que não é adequado esse comportamento. E isso não é fácil. Isso eu deixei lá no vídeo. Eu peço que vocês retomem com toda atenção, com todo cuidado, porque esse é o grande segredo, você manter a calma e saber o que fazer com essa criança nesse momento de birra. A dica número 6 é sobre xingar, gritar, ser violento, dar umas palmadas, ignorar o seu filho. Não, não faça isso. Não faça isso, isso não educa. Isso faz com que o seu filho tenha medo, isso faz com que o seu filho oprima todos os seus sentimentos e levante simplesmente por medo. Então, definitivamente não escolham o caminho da agressão, da violência, tá bom? Dica 7, muito importante, muitos pais falham. Não ceda às necessidades da criança ali no momento da birra. Não é porque ela tá fazendo birra, não é porque você adulto precisa acolher que você vai fazer o que essa criança quer. De forma alguma. E aí voltando naquele sentimento de vergonha do que as pessoas ao redor estão pensando daquele momento de birra, querendo interromper rapidamente essa birra, muitos pais falham fazendo aquilo que a criança quer. E isso educa, isso reforça esse comportamento. A criança entende que se eu fizer birra, minha mãe e meu pai vai fazer aquilo que eu quero. Então, de forma alguma, não ceda. Se a criança fez birra porque ela quer algo, ela precisa entender que aquele comportamento não vai fazer ela ter o que ela quer. Ela precisa entender que na vida as coisas não acontecem sempre da maneira como nós gostaríamos que fosse. Seria muito bom, mas não é assim. Por isso que nós precisamos enxergar esse momento da birra como uma oportunidade de educar e de ensinar. Ela vai entender que é muito ruim isso que eu estou sentindo. Eu queria muito fazer aquilo que me agrada, mas é hora de ir embora. Mas eu não posso continuar brincando. Precisamos acolher, dizer para ela que a gente entende o que ela está sentindo, mas que nesse momento não tem acordo. Ela não vai poder continuar fazendo aquilo que ela quer. Dica 8, a última dica que eu deixo aqui. Seja firme com o seu filho, seja firme na sua maneira de educar, seja coerente. Nossas crianças precisam de rotina, precisam de firmeza, precisam de gentileza, empatia. Tudo isso é importante no processo de educar. Então, por mais que nós não iremos acertar sempre, ser humilde, pedir desculpa, mas ser firmes na decisão de educar, de levar os nossos filhos à responsabilidade, isso fará das nossas crianças crianças seguras, crianças responsáveis, tá bom? Então, estipule uma rotina, combinados, regras, deixe muito bem claro para as crianças quais são as ordens, quais são os combinados. E então, a passos lentos não é fácil, mas aquele trabalho de formiguinha que a longo prazo você vai colher bons frutos. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que esse vídeo te ajude, eu espero que você consiga colocar essas dicas em prática. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma dificuldade, se tem algum assunto em específico que você deseja que eu traga para o canal. Compartilhe esse vídeo com os pais, aquelas pessoas que você sabe que educa para a responsabilidade. Dicas sempre são bem-vindas. Compartilhe também com aquele que tem dificuldade nesse processo de educar para a responsabilidade. Quem sabe, né? Um ajudando o outro, a gente consegue aí um futuro com crianças responsáveis, felizes. É isso que a gente deseja. Deixe o seu like, compartilhe e eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.